E aí, família, belezinha com vocês? Suavidade na nave? Tem um tempo já que eu não posto vídeos aqui no canal Tio Carpano, mas é porque eu estava muito atarefado com os demais canais. E eu decidi agora criar esse tipo de reagimento de coisas do meio secular aqui nesse canal. Lá no Vai Vendo vai ser política e no canal André Carpano eu vou trazer os reagimentos dos bastidores do meio gospel. Nesse vídeo aqui nós vamos ver um assunto aí um tanto polêmico. Vocês se lembram de uma jovem que foi presa pelo crime de stalker? Porque ela estava perseguindo um médico, falando que ele teve um caso com ela e tal, e o delegado disse que não havia comprovação, só que ela começou a falar que sim, foi amante dele. Então, agora nós temos a versão de uma pessoa da família, a sua vovó querida. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like maroto e comentar de qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa. Sem mais delongas, vamos lá. Põe na tela BBT. É agora no Cidade Alerta. Continua presa a jovem que está ligada a um caso de stalking aqui na região. Segundo a polícia, a estudante de 23 anos perseguiu por anos um médico da cidade de Ituiutaba. Uma história cheia... 23 anos ela tem atualmente, mas quando começou o relacionamento, estão dizendo que ela tinha 16. Peraí. Existem aí indícios dentro da polícia, né, dentro dos inquéritos aí dessa investigação, desse caso, que há 5 anos foi o relacionamento. Então ela tinha 18. Só que a avó dela está trazendo uma outra versão. Alguma coisa está diferente nessa história. Eu não vou puxar a sardinha para o lado de ninguém, não. Vou ser justo aqui, porque, na minha opinião, essa história mais complica do que ajuda. De episódios envolvendo a polícia, que foi acionada várias vezes pela vítima e também pela esposa. História essa que você tem acompanhado aqui no Cidade Alerta Minas desde o início. O médico alega que passou a ser perseguido depois de atender a estudante em uma consulta no pronto-socorro do hospital onde ele dava plantão. Depois dessa consulta, ela teria marcado outros atendimentos já na clínica dele, na cidade de Ituiutaba, e a perseguição teria se intensificado. Hoje, o Cidade Alerta Minas traz com exclusividade uma entrevista com a avó da jovem. Essa senhora chegou a ser presa em uma das confusões que aconteceu na porta da clínica do médico, onde um celular foi furtado durante uma briga com a esposa dele. Uma mulher que acompanhou de perto o desenrolar de toda a história. A idosa diz que os dois mantinham um relacionamento há anos, mas reconhece que a neta cometeu um crime. Ela sempre foi uma menina equilibrada, é uma menina boa, é uma menina atenciosa de caráter, porque se ela fosse uma má pessoa assim, eu não estaria nem defendendo ela, né? E eu tenho sempre, assim, acompanhado ela, porque, assim, a minha preocupação é muito grande, porque ela tem recebido da mulher e, assim, muitas ameaças, não só dela, como outras pessoas, que eu acho que isso vem dela também, né, de ameaça de morte e muitas coisas assim. Primeiro, que nós estamos vendo uma senhora, a avó dela, vó é muito suspeito para falar de neto, né? Que toda avó vai puxar a sardinha pro lado do neto. Já começa por aí. Acima do que a mãe vem dizer. Primeiro ponto. Segundo, a avó foi presa também. E vocês vão ver aí no decorrer dessa história. Como é que a senhora lembra, antes dessa confusão toda acontecer, o que a senhora lembra da sua neta? Como é que era o dia a dia de vocês? Era normal. Ela cuidava da minha mãe, com 93 anos, né? Hoje a mamãe está, né? Ela sempre ajudou muito em casa. É uma menina quieta, não é menina de beber, nem de fumar, nem de farra, nem de nada. Sempre uma menina muito caseira, apaixonada pela avó, não só pela avó, mas gosta muito de idoso, né? Tinha um cachorrinho dela que morreu, né? E ela ficou até muito sentida por isso, né? Porque ela não viu o cachorrinho. Muito apegada à família. Muito apegada à família, tudo é a família. Eu fiquei sabendo dessa aproximação porque eu fui levar um bolo na casa da minha filha para elas, e aí a hora que eu cheguei na esquina, eu vi ela saindo bem arrumadinha e entrou dentro da caminhonete e deu um beijo nele. Aí ela entrou dentro da caminhonete e saiu. Aí eu pressionei a mãe dela. O que está acontecendo? Porque ela é uma menina, 15 anos. Na época ela era menor de idade, tinha 15 anos. Aí, 15 anos. Aí ela tem 23. Na época que começou o relacionamento, tinha 15. Segundo a versão da avó. Por lei, vou falar de lei agora, porque uma diferença enorme entre lacração e lei. Existe uma linha tênue. Então, a avó dela está confessando que ela tinha essa relação desde os 15 anos. Por lei, a partir dos 14, o menor que quiser se relacionar com alguém que é maior, desde que os pais consintam, não tem problema algum. Se ela está chamando a atenção a princípio, é porque a mãe sabe e a mãe já consentia. Então ela está confessando diante das câmeras que a mãe sabia. Se usar essa estratégia, nesse caso, na defesa, para falar, olha, eles se relacionaram desde os 15 anos,
Então, a avó acabou de confessar que a mãe já estava ciente de tudo e consentia com a união da jovem stalker, acusada de stalker, né, com o médico. Eu vi ele ainda umas 2 vezes, aí eu pressionei ela. Certo. O que está acontecendo? Ela falou, não, é meu amigo. Ela frisou para mim que era amigo dela. Aí sempre, depois eu estava com ela dentro do carro, passando, ela falou assim, passa aqui na 38, que era na 38 com a 27, um bar na esquina. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, ele joga snooker aqui. Eu falei, mas aqui, nesse bar? Ela falou, porque ficava lá perto, né? E depois disso, continuou. Eles nunca, assim, sempre ligava para ela. Porque quando eu vim de Brasília com ela, ela falou, para, vó, o carro, porque ele tá me ligando. Era um lugar ermo, eu fiquei até com medo. Aí eu parei o carro, aí ela desceu com o telefone e ficou conversando mais de horas com ele. E eu com medo, né? Porque é muito arriscado. Então a senhora testemunhou algumas ligações que esse médico teria feito para ela. Testemunhei. E ela é muito sistemática, ela é muito assim de guardar as coisas. Então, ela está confessando que acompanhou o relacionamento e ela consentia, porque ela parou o carro e aguardou a neta falar com o médico por horas. Sabe? Ela não é de estar conversando, ela é muito séria. Então, só para a gente fazer a linha do tempo, os dois teriam se conhecido, segundo o médico, em uma consulta no pronto-socorro. Depois, ela passou a ir outras vezes, como a senhora disse, passando mal, mas não queria que vocês se aproximassem do hospital. Foi a partir desse momento que a senhora percebeu que podia ter alguma coisa errada? Foi assim, era no hospital, eu percebi, aí ela passou a consultar com ele no consultório. Aí depois ela falou assim pra mim, não, vó, essas consultas minhas no consultório, é porque a gente tá tendo um namoro. Essas consultas no consultório é só pra disfarçar. Entendeu? E aí ela continuou aí no consultório dele. Só que aí a mulher, teve um dia que ela tava no consultório... Quanto mais passa, pior a situação. Essa mulher entrega mais o ouro do que acontece. E assim, quando você pensa que não pode piorar, é aí que você se engana. Aí a mulher chegou com o filho dela de 26 anos, que não é filho dele, né? Mas certo, ele que ajudou a criar, que cuida, né? Chegou e aí ela bateu nela dentro do consultório, que tem, ela deve ter tudo, né? Isso aí é uma coisa que ela que tem. Vocês estão vendo a imagem, né? Primeiro a idosa agrediu a esposa da vítima e depois ela. E ainda puxaram alguma coisa. E eu vi as fotos dela machucada e... O filho e a mulher ameaçou ela e falou que ia matar ela. Aí ela até me contou isso. Ela chegou machucada em casa, aí eu apertei, né? Aí ela contou e pediu pra mim não fazer nada. Aí eu falei, então você dá queixa na polícia. Não, eu não vou mexer com isso, eu não vou prejudicar o... Isso seria quanto tempo já depois? Ela já estava maior de idade ou ainda ela era menor? Essa época aí, eu acho que ela estava mais ou menos, acho que com uns 16, 17 anos, uns 17 anos. Ela teria pelo... Mas aí ela falou assim, não... E ela confessando que acompanhou tudo isso e nunca impediu a neta. Sempre foi tudo consentido. Já está, o próprio argumento dela desconstrói a narrativa que está sendo criada de um relacionamento desde que a moça era menor. Não adianta eu dar queixa aqui em Ituiutaba, eu vou dar uma queixa em Uberlândia. Aí ela deu uma queixa aqui em Uberlândia. Ela morava em Ituiutaba e foi dar uma queixa em Uberlândia. E isso daqui também é comprometedor, porque quem vai dar uma queixa tem que ser na cidade onde mora, não pode ser em outra cidade. Aí o delegado daqui falou assim, não, eu vou mandar para Ituiutaba. Ela contou tudo a história para esse delegado daqui. Aí ele mandou para Ituiutaba. Só que... Então faz uma queixa em outra cidade que ela não mora, e o delegado decide manter o processo e ainda entrar em comunicação em Ituiutaba. Ou seja, pelo que tudo indica, tentou fazer um boletim na cidade onde mora, mas como não tinha sustentação, porque delegado tem o que fazer. Delegado, quando vê esse tipo de coisa, nem se importa. Delegado vai atrás de caso sério, caso de uma coisa que envolva... Agora, briga de namorado... Pelo amor de Deus. Ficou 2 anos, parece, quase 2 anos parado isso. E ela falando isso aí vai para o arquivo morto, não adiantou nada meu sacrifício, não adianta nada, né? Porque a primeira prisão dela, até agora eu não entendi, eu não tive tempo, assim, de saber o porquê que foi a primeira prisão dela, porque ela saiu para encontrar com ele. Eles encontravam, ele nunca deixou de ligar para ela. Eu acho que agora, há pouco tempo, antes deles prenderem ela, ele falou com ela. Mas a senhora sabe o que eles conversavam? Não sei, ela não fala, né? Ela é muito fechada. Mas ela só falava... Peraí, ela não sabe, mas sabe outros detalhes que eles conversavam horas e horas? Sabe de coisas minuciosas e não sabe o que eles conversavam? Que mantinha contato com ele. Ela sempre teve contato, ela falava, sempre teve. Tanto ele ligava para ela, quanto ela ligava para ele. Bom, naquele dia, eu me lembro que ela desceu do carro porque ela ia marcar lá na clínica. Ela falou, às vezes, se tiver vaga, eu já faço agora a computura. Aí ela falou, vou passar aqui na lanchonete para me comprar alguma coisa para levar para comer, porque hoje eu não almocei. Aí ela foi na lanchonete. Aí foi nessa hora que ele passou
Aí ela olhou para ele e aí ela seguiu. Só que aí deu de parar a caminhonete e de repente ele seguiu. É porque a mulher lá vinha atrás. Aí a mulher, a hora que viu, ela foi e virou o carro e encostou. Aí a mulher desceu e começou, acho que a bater boca com ela. Eu estava dentro do carro, aí eu não estava assim com muita atenção nisso, que eu não estava esperando. Aí ela falou assim, vó. Aí a mulher tinha ido no carro. Aí que eu olhei, que eu vi que era mulher, aí eu fui e desci. E vim, enfiei na frente, porque eu pensei que a mulher fosse pegar uma faca. Porque antes disso daí, a mulher já tinha batido nela. A mulher já Aqui é o que azeda o pé do frango. tinha tentado atropelar ela na rua, né? Isso aí tá nos autos, né? E aí foi onde eu entrei. Vocês estão vendo que a velha começa a agressão. Ó, não mostra a mulher agredindo a idosa. Fosse pegar uma faca. Porque antes disso daí, a mulher já tinha batido nela. Ó, ela tá a mulher saindo já do tinha carro. tentado atropelar ela na rua, né? Isso aí tá nos autos. E a velha já chega no tapa. A imagem demonstra algo que não condiz com o relato da senhora. Totalmente contraditória. E aí foi onde eu entrei na frente. Aí a hora que eu entrei na frente, ela foi e me chutou, né? Que pegou no meu joelho, machucou o meu joelho, e foi a hora que eu segurei o pé dela. A hora que eu segurei o pé dela, ainda no carro, eu acho que tem outras gravações. Porque a hora que eu segurei o pé dela, eu falei para aí o chinelo saiu na minha mão. Eu ainda falei para ela, vamos conversar. Porque não precisava de... Hoje tá do jeito que tá. Era só sentar e conversar com boas pessoas, com pessoas educadas. Não precisava disso tudo. Só conversar. A mulher chegou no tapa e fala que é só conversar. Né? E aí ela já desceu e falou que eu estava roubando o chinelo dela, que era para me devolver o chinelo dela. Aí ela veio para poder me tomar o chinelo. Aí... Bom, vamos lá. A mulher estava no carro. Ela abriu a porta, já levou um tapa da véia. A véia ainda pega o chinelo dela e quer ter razão. Rouba o chinelo dela e ainda fala que tá certa. Que é uma prova do crime. Isso é um ato totalmente petístico. Eu sei que não existe essa palavra, mas é um ato totalmente petístico. Eu já estava muito nervosa, aí eu não queria devolver o chinelo. Aí eu falei, não, esse aqui eu não vou te devolver, que é a prova que você me chutou. Aí ela estava já dentro da caminhonete. Chutou. Ela roubar o chinelo, é a prova que chutou. Ele deu o balão, voltou e entrou. Aí a hora que ele entrou, aí ela já veio e entrou dentro. Aí a outra falava assim, entra bem com ela lá para dentro. Né? Aí eu fiquei próximo, porque eu pensei, entrar pra se fora acontecer não dá, dele entrar, né, ou ela pegar a minha neta na caminhonete, ou ela tiver qualquer coisa no carro, eu tô aqui para acudir, né? Aí sempre eu chamando minha neta, vamos embora, né? Aí foi a hora que ela veio, que ela aproximou de mim, aí a achou que ela ia me bater. Foi a hora que ela desceu da caminhonete e falou, não bate na minha avó não, porque ela é muito família, ela é muito justa, ela é muito de defender. Naquela confusão, tem um determinado momento que dá pra ver que a sua neta pega o telefone, te entrega e a senhora colocaria esse telefone dentro da blusa. Essa imagem circulou, todo mundo teve acesso a esse vídeo. Por quê que vocês pegaram aquele telefone? O que tinha naquele telefone? Eu não sei o que tinha naquele telefone. Na hora que... Porque aquela mulher filmava tudo que era coisa. E ela estava com raiva desse problema de filmar ela em tudo que é lugar. E aí ela falou assim, esse telefone dessa mulher deve ter muita coisa esquisita dessa mulher. A mulher está confessando que o objetivo de roubar o celular da vítima foi para apagar provas. Quando você pensa que não tem como piorar, é aí que você se engana. Mas a intenção dela não era nem tomar o telefone. Eu acho que era me defender, mas na hora de certo o nervoso dela, acho que ela nem não viu. Já pegou esse telefone, realmente ela me entregou um telefone, mas na hora eu estava muito nervosa, eu não sei se é telefone da mulher, porque caiu um telefone no chão. E quando eu estava dando o meu telefone para ela chamar a polícia, e ela me devolvia o meu telefone, e eu dava o telefone de novo e falava... Essa senhora e a neta são eleitoras do... Porque a dissimulação aí tá braba, viu? A dissimulação aí é tremenda, viu? Chama a polícia. Então, essa hora que caiu o telefone no chão, aí eu nem não sei se foi o meu no chão, porque meu telefone está aqui, que ainda está trincado, né? Eu não tive como arrumar. Ou se foi o telefone dessa mulher. Porque eu falei, vamos embora, a polícia não chega, vamos largar de confusão e vamos embora. Né? Aí também eu já fui para o carro, aí ele veio correndo, que era para pegar o telefone. Aí eu não sei, dentro do carro eu estava muito nervosa, aí eu comecei a sentir mal com a dor no peito. Né? E aí ele entrou, aí eu pensava assim, eu tenho que ficar bem, eu tenho que estar bem, né? Aí ele entrou, ele chegou na porta do quarto do carro, eu falei para ele assim, entra, vamos conversar, né? Só que ele não entrou. Não, ele entrou sim, ele entrou, ele sentou no banco, inclusive ele me tomou a chave do carro, ele pegou mais algumas coisas que estavam no carro, eu não sei se foi, parece que a bolsinha dela também ele pegou. Aí ela ainda foi atrás dele, me entrega minha bolsa. Eu lembro dela falar assim. Nesse vídeo que passou, eu não sei se está mostrando. Aí ela voltou, aí depois, essa bolsa apareceu na mão da mulher. Mas depois ele entregou a bolsa para ela. O que a sua neta havia entrado na caminhonete numa tentativa de conversar com ele? Para conversar com ele, certo, né? Para conversar com ele. Mas nesse momento a senhora já sabia que havia medida protetiva dele contra ela, que ela não poderia se aproximar da clínica, ou a senhora ainda não tinha conhecimento disso? Não, eu não tinha conhecimento disso nunca. Como que eu vou levar minha neta num lugar que ela não pode ir? Eu jamais.
Mas ela sabia. Nenhum. Não, eu acho que ela não sabia, eu não sei, né? Tem que ver a hora que ela sair lá da penitenciária, perguntar, porque eu não sei. Nas redes sociais da sua neta, ela faz algumas menções a viagens que ela fez para Brasília, para São Paulo, e que ela estaria acompanhada dele. A senhora tem conhecimento dessas viagens? Ela chegou a sair da região? A senhora sabe de alguma coisa referente a isso? Em Brasília, eu não sei de nada. Agora, São Paulo, quando ela emancipou, porque ela ficou louca para emancipar, ela já estava namorando ele. Aí emancipou, e aí ela já foi para São Paulo, eu sei. Ixi, piorou a situação. Aí não tem como colocar que era uma união de quando era menor. Que a mãe emancipou porque concordava com a situação. Só a mãe pode fazer isso. E se a mãe assinou lá, então já era. Que ela falou que ficou no mesmo hotel que ele. Ela falou assim que foi de avião, inclusive ela nunca tinha voado, aí ela ficava conversando com ele, que ela estava com medo, né? Aí ela, assim, falou a respeito, disse que ele ria muito dela, e aí depois eles ficaram no mesmo hotel. Agora, eu não sei que hotel que é. A família sabia. Quando vocês tomaram conhecimento desse envolvimento entre eles, que a sua neta alegava que havia, vocês sabiam que ele era casado? Não, ela me passou o seguinte, que ele não era casado, que a mulher tinha passado como que fala? É um contrato em cartório de convivência com união universal de bens. Ela não falou que ele não era casado, ela falou que ele ia casar com ela e ter de 3 a 4 filhos. Mas com vocês, efetivamente, ele nunca conversou? Ele nunca quis que a gente conversasse. Essa tentativa de falar agora que ia casar para ter 3 a 4 filhos é a tentativa de criar uma união estável para solicitar contra o médico também uma medida protetiva em desfavor dele para arrancar ele da casa e ela entrar na casa dele. Estratégia muito prática aí de algumas irmãs do manto. Outras pessoas da família nossa tentou aproximar, tentou conversar com ele, mas não. O que a senhora acha que ela sente por ele? O que acontecia na visão da senhora ali entre os dois? Eu acho que o que ela sente por ele, eu acho que é um amor assim que ela passou a confiar nele, né? Em tudo que ele fala, em tudo que ele faz e a ouvir ele. Você entendeu? O pouco que ela ouvia, a gente era muito pouco. Ainda mais que muitas das vezes eu atacava. Eu falava, não é pra você esse namorado. Você é uma moça linda, né? Aí ela achava ruim. Ela não gostava que falasse. E por que ela foi, então, emancebada? Se vocês não liberassem, ela não seria emancebada nunca. Mal dele. Ela sabia que ela era considerada foragida? Sabia, e ela falou pra mim que ela ia se entregar. Tinha dia que ela chorava muito e falava assim, eu não aguento isso mais, eu não posso participar de nada na escola por causa disso, e todo mundo fica me pressionando porque que eu não posso tirar foto, que eu não quero tirar foto, todo mundo quer tirar foto comigo para jogar na internet, e eu vou me entregar, eu não aguento mais essa situação. Aí eu falava, então conta a verdade. Ela falava, não, eu não posso fazer isso com ele porque ele já sofre muito com ela, e ele falou que se eu falar qualquer coisa ele suicida. Então eu não posso, porque se ele morrer, eu vou morrer também. Seriam cerca de 8 anos, então, segundo vocês, desse envolvimento entre os dois. Ela começou com 15, 16 anos, agora ela está com 23, e nesse tempo todo eles não teriam se afastado? Não teriam se afastado e assim, estão juntos, né? Sempre juntos. Mesmo com medida protetiva, mesmo com o processo correndo, os dois sabendo da gravidade da situação, e eles ainda mantinham contato? Mantinham contato. Ele com ela, ele ligava para ela. Totalmente incoerente. Se havia uma medida protetiva, não tem como haver encontro. Ela ligava para ele e mesmo assim tinham contato. O próprio advogado da jovem, da sua neta, ele fala que eles reconhecem de fato as quebras das medidas protetivas. A senhora concorda que muita coisa que ela fez não é certo? Concordo plenamente. E eu acho assim, que ela for errada... Eu pensei que ia falar que ela era certa em tudo. Eu acho que ela tem que pagar pelos erros dela. Eu concordo plenamente. Se ele tiver certo, tudo bem. Então, eu não vou proteger uma coisa errada. O que a senhora quer só com esses esclarecimentos? O que a senhora quer que as pessoas saibam? Porque senão tu volta pra puxar atrás, viu, minha senhora? Com tanta confissão aí. No meio disso tudo. Eu acho que ela é vítima, né, de toda essa situação. Ela era uma criança, né, agora com 23 anos. A carreira dela, né, eu acredito que foi tudo por água abaixo. Com certeza. E é isso. Como é que está sendo a vida da família nesses últimos 8 anos? Muito difícil. Muito difícil, porque ver uma menina na luta, né, e tentando, como se diz, ela está tentando salvar ele, né, também, eu acredito, eu não sei, eu não entendo, é muito difícil, assim, porque às vezes eu penso, será que ele ama essa outra mulher a ponto, às vezes, de pôr a minha neta para poder fazer com que a outra pense que ele é querido por outras, né, para conseguir essa outra mulher que ele convive hoje, ou será que ele vive realmente sob ameaça ou vive mal com essa mulher? É muita coisa que vem na minha cabeça, eu não dou conta. O que a senhora espera que aconteça agora? Eu espero que ela saia viva, né? E que isso tudo acabe. Que ela volta a estudar, porque ela falou assim, que se ela faltasse um dia de aula, que ela não ia mais. Que ela ia largar de mão, que ela ia abandonar tudo.
A senhora quer que ela tome o controle da própria vida de novo? Eu gostaria. Uma mulher que acompanha de perto um processo que ainda não acabou. As investigações estão em andamento, todas as partes terão a oportunidade de se apresentar, de apresentar suas versões. Nós estamos aqui abertos para ouvir todo mundo. Desde o início manifestamos aí que o Cidade Alerta Minas gostaria de conversar com o médico. Ele se resguardou o direito de falar por meio dos advogados. Ouvimos também os advogados da estudante e agora a família decidiu falar. Assim como demos espaço para a família da estudante, damos espaço novamente para o médico, para os familiares que quiserem se manifestar, porque a gente sabe que são muitos os questionamentos que ainda estão sem resposta, são muitas as perguntas que o próprio telespectador que nos acompanha se faz quando vê essa história, quando acompanha esse caso. Muitas perguntas, inclusive, que nos são direcionadas, mas que a gente não pode responder sem ouvir os envolvidos. Como nós dissemos, a estudante continua na penitenciária Pimenta da Veiga, aqui em Uberlândia, pela quebra das medidas protetivas que foram impostas pela Justiça, e a família dela alega que, mesmo ciente das medidas, os dois mantinham contato. Coloca o WhatsApp na tela, por gentileza. A gente continua com o espaço aberto para que todas as partes se manifestem. A investigação está correndo, estamos acompanhando de perto cada desdobramento dessa história e na esperança de que isso termine o mais rápido possível, porque nós entendemos que são duas famílias vivendo em extremo sofrimento e agonia. São duas famílias que estão no meio de uma polêmica que o país inteiro acompanha e de um processo judicial que é doloroso, que precisam ali a todo momento reviver momentos traumáticos, precisam ali chafurdar as lembranças, mexer lá nas gavetinhas da memória para trazer à tona novamente situações e sentimentos que ferem, que magoam, que trazem ali, de fato, sentimentos que trazem sofrimento. E ninguém merece viver preso a isso. Por isso que nós estamos acompanhando e na torcida para que tudo seja devidamente esclarecido no decorrer da investigação. O nosso máximo respeito às duas famílias que estão em sofrimento. E lembrando, principalmente no que diz respeito à família da jovem, a família não deve ser penalizada por um ato cometido por uma única pessoa. Essa família não está tendo paz. Eles estão atravessando um momento de extrema tormenta. Tem que tocar telefone, batidas ali na porta de casa, e a única coisa que eles querem agora é ficar em silêncio, tranquilos, resguardados, aguardando o que a justiça vai definir. Um momento em que eles precisam de paz e silêncio. Porque acredite, todo mundo está sofrendo muito. Eu acredito que todo mundo esteja sofrendo nessa situação. E eu falo por experiência própria, que quem me acompanha sabe que eu passei por um episódio muito similar a esse. Eu acredito na possibilidade de que o cara tenha com ela mesmo. Eu acredito que o cara chegou junto ali e brocou, né? Enfim, eu acredito nessa possibilidade. Mas cá entre nós, ou frescura infeliz, hein? Ou frescura dessa mulher. Tá vendo a avó como acoberta tudo? É sinal de que esse tipo de educação fez com que ela fosse assim. Uma mulher nova, bonita, eu vi as fotos dela no Instagram, cheia de vida, pode arrumar um cara novo aí da idade dela, ou até um cara mais velho, né? Pode arrumar um outro cara aí decente, e quer o cara lá e fica desesperado porque tomou um fora. Na minha opinião, é frescura. Só tomou um fora, segue a vida. Vida que segue. É livramento de Deus. Mas complicado, nem todo mundo pensa dessa maneira, né? Like se gostou e a sua opinião. Foi.